Fala pessoal, tudo bem? Bom dia aí para você que está acompanhando aqui ao vivo o programa Manhã Condominial. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir posteriormente. Mas hoje nós trouxemos aí um assunto muito interessante e que acontece sempre. Todo condomínio já passou por isso e muitos condomínios que ainda estão em construção, em fase de entrega, vão passar por esse período, né? Que é a implantação do condomínio. Bom, eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje e já estou mandando aqui também alguns convites. Vamos lá. Algumas pessoas para poder assistir conosco. Bom, a Lorraine já está aqui na live, só aguardar não receber o convite. Bom dia! Oi, oi. Você... Bom Aqui dia! para mim está mostrando com a tela preta. Ah, ok. Peraí, organizando. Bom dia, Fabi! Aê! Agora sim, agora deu certo. Olha, Tudo alguns bem? Bom colegas. dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, com alegria e Deus no coração. Bom Muito dia. obrigada pelo convite. Bom dia, bom dia. Olha, alguns colegas engenheiros aí já entrando. Lucas, bom dia. É bom que a galera gosta de participar para acompanhar, né, Lorraine? Para ver Gosto sim. o que vai ser falado, como que vai ser essa live, até para o pessoal poder compartilhar e ajudar aí um pouco. É Bom, verdade. para os que não te conhecem ainda, vou deixar um espacinho aqui para você se apresentar, enquanto eu termino de mandar aqui alguns convites, e você vai ter um espacinho para se apresentar e a gente entra aí no nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre implantação de condomínios. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lohânia Bueno, sou engenheira civil. Eu moro na cidade de Goiânia e agora também na cidade de Curitiba, Paraná. Atuo no segmento condominial desde 2018 e com inspeções prediais, também atuo com perícias judiciais, recebimento de áreas comuns de condomínio e elaboração de laudos, tanto para finalidade judicial ou extrajudicial. Perfeito. Bom, quando a gente estava conversando, né, para falar sobre o programa de hoje, e aí de pronto você me deu como se diz, já me deu a deixa para falar sobre a implantação de condomínio. E eu vejo que assim, a implantação de condomínio é um período muito delicado de qualquer condomínio, né? É um período onde está se fazendo ali aquele desligue, né, de construtora com condomínio, com moradores, com a operação real, né, de dia a dia, manutenção, vivência do condomínio, vamos falar assim. E então assim, é basicamente o apito inicial, vamos de vida do condomínio, é o start do jogo, né? Os jogos começam a partir desse momento. E aí a questão da implantação do condomínio ela é muito delicada porque ela carece de alguns conhecimentos, algumas necessidades e muitas das vezes os condôminos não entendem ou pensam assim, vamos tentar economizar ao máximo nesse momento porque escritura, montar apartamento, uma série de coisas, né? Bom, nós vamos falar de tudo isso. Mas eu queria que você já pontuasse para a gente, dentro da implantação de condomínio, a real importância da engenharia. Qual o benefício, qual a vantagem que a engenharia vai trazer nesse momento para o condomínio? Perfeito, né? Vamos lá. A primeira coisa, que a inspeção de recebimento de áreas habitacionais recém-construídas, ela é uma exigência legal e normativa. E se você me perguntar, Lohânia, que norma é essa? É a ABNT NBR 5671, de 1990. Então, não é algo novo
para o nosso segmento. Mas, pela minha percepção, cada vez mais os novos condomínios e os novos gestores, eles estão mais conscientes dessa importância e também dos resguardos que a engenharia pode trazer para eles. Porque durante o recebimento, né, das áreas comuns ou então das unidades autônomas, se tiver aqui algum engenheiro que não esteja nos assistindo, ali é o momento em que você deve elaborar um documento, você não, né? O engenheiro que você contratou vai elaborar um documento para ficar tudo normatizado e também tudo regulamentado. E essa reclamação de algo que não é que você, né? É porque existe aquilo que se chama vício oculto ao leigo. Mas o que o engenheiro constatou que está fora da normalidade, que não atende às normativas técnicas, tem que ser levado para a construtora de uma maneira formal. Não é simplesmente algo verbal. Você recebeu a sua unidade autônoma ou algum síndico que não seja profissional recebeu um condomínio e ele fala assim, eu acho que isso não está certo. Aí abre um chamado para a construtora. Ok, esse pode ser o primeiro passo, mas deve-se entregar um relatório normatizado e formalizado com todas as inconformidades para que aí assim a construtora venha fazer os reparos. E é importante salientar e deixar muito claro que tem até 3 meses para estar fazendo elucidando a construtora e entregando esse relatório formal para a construtora. Porque também tem muitas pessoas que falam assim, mas a garantia é um período de 5 anos. Ok, tem alguns sistemas que são 5 anos, mas para essa questão do recebimento de imóveis é até 90 dias. E tem um detalhe, uma situação muito importante que você detalhou e que precisa também ser considerado durante a implantação de um condomínio, é porque a gente vê acontecer muito o seguinte, marca-se o dia da vistoria, aí o pessoal, como eu disse, o pessoal às vezes não quer gastar dinheiro, acha, assim, eles acham que é um gastar dinheiro, mas eu entendo como um investimento, né, complementar do patrimônio que eles adquiriram. Mas aí vai naquele dia de vistoria, a construtora chama o síndico eleito, os membros do conselho, quem quiser participar, e vai lá dar uma passeada no condomínio. Né? E sobe telhado, vem descendo, vendo tudo até as garagens e todo mundo assina um papelzinho e vai embora. Exato. Só que isso é muito delicado porque não se conferiu o projeto, não se conferiu documentação, não viu se realmente... não faz aquela análise, né, que quando se busca uma engenharia para fazer essa vistoria, de analisar realmente se o projeto está de acordo, a construção está de acordo com o projeto, uma série de coisas. Além de várias outras coisas que está dentro dessa normativa que você citou, que é a 5671. Mas aí é onde vem o perigo, né? Qual que é o maior perigo que o pessoal enfrenta ao receber uma vistoria de área comum dessa forma? Foi lá, fez a vistoria, olhou, tá tudo bonito, o prédio tá pintadinho, tá limpinho, tá organizado, tá cheiroso, querem mudar logo. Qual que é o perigo disso daí? Eita, o perigo é de você comprar. Então, receber um gato por lebre, né? Falando aí do nosso ditado goiano, né? Receber um gato por lebre. Porque aí tem aquele outro ditado, né? Por fora a bela viola, mas por dentro o pão tá bolorento. Então tem essas séries aí de riscos, porque para quem não é da área de engenharia e principalmente para quem não é do segmento de engenharia condominial, várias coisas ali vão passar despercebidas. E isso é denominado como vício oculto ao leigo. E se depois ali você assinou o recebimento e começou a surgir ali as manifestações patológicas no decorrer do uso e que você não percebeu no momento antes de assinar o papel, aí a construtora simplesmente vai alegar que você já recebeu o imóvel, e você já fez o auto de vistoria e, enfim, já está ali a sua assinatura. E aí depois, para a gente conseguir reverter essa situação, é um pouco mais complicado,
porém, ainda é possível. Realmente é uma situação muito delicada, né? Quando a gente faz, é muito comum acontecer isso. E aí passa os dias, começa a aparecer algumas avarias, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos, e aí começa a vir aquelas aberturas de chamado na MATEC, né? Exato. No departamento de pós-obra, vamos falar assim. Então começa a se abrir aqueles chamados, o pessoal começa a gerar essas ocorrências, aí a construtora começa a esquivar de algumas coisas. Ah, mas isso daí no dia não estava, apareceu depois. Aí passa-se um mês, dois, três. Ah, mas problema elétrico já venceu, problema hidráulico já passou, a garantia já foi. E começa a cair uma série de itens dentro dessas garantias. E aí, normalmente, a gente vê acontecer, alguns condomínios passam um ano, dois, vem aquela vistoria, vem lá e contrata uma equipe para fazer aquele pente fino, depois de um ano ou dois que o condomínio tá funcionando, está em funcionamento, está andando, as pessoas estão usando, estão morando, enfim. Essa vistoria, depois desse período, essa vistoria acontecer posterior à entrega do empreendimento e fazer toda essa análise, isso traz algum benefício para o condomínio ou ela traz um benefício, mas já ficou um gap de falha? O que você acha sobre isso? O que você me fala? Boa pergunta, vamos lá. Ficou o gap de falha ali no início, porque teria trazido o benefício para o condomínio bem no início ali da sua implementação. Mas, quando se é feita essa vistoria, ela é muito conhecida como vistoria de garantia de imóvel, né? Que está ali terminando os 5 anos do período de garantia legal, é feita uma inspeção para apontar todos os vícios construtivos e levar para a construtora para que assim sejam feitos os reparos. Vinícius, olha, de acordo com o meu entendimento, isso é tão clichê ser dito, né? Mas, enfim, não é nem questão de meu entendimento, mas é de acordo com a experiência mesmo que eu tenho, eu sempre elaboro um parecer técnico e levo para a construtora também, além de apontar os vícios construtivos, eu também aponto as normativas legais, e, enfim, que não tem outra solução e não tem outra forma deles se esquivarem a não ser refazer o sistema construtivo. Vou contar aqui rapidamente um case de um cliente aí de Goiânia, onde o edifício dele já tem 6 anos que foi entregue, então já terminou o período de garantia legal. Porém, como eu já tenho essa experiência aí no departamento de perícias judiciais, então a gente fica aí também adquirindo uma experiência na área jurídica e sabe ali os meios de resguardar o direito do cliente. Enfim, o reservatório de água desse cliente já havia o sistema de impermeabilização entrado num estado de fadiga antes mesmo de atingir a vida útil de projeto mínimo. Então, enfim, quando esse cliente acionou a construtora e elucidou o problema, a construtora simplesmente disse: o período de garantia terminou. E aí foi depois disso que ele me procurou. Enfim, elaborei um trabalho com a inspeção especializada para o sistema de impermeabilização e, resumindo, a construtora refez todo o sistema de impermeabilização do reservatório dele. E contando outro case aí já de um cliente do estado do Maranhão. O sistema de fachadas do edifício dele era um revestimento de fachadas aderido, que é onde tem aquelas pequenas pastilhas cerâmicas. E o condomínio já tinha mais de 10 anos que já havia sido entregue. Então, o mesmo critério que a construtora sempre fala, terminou o período de garantia legal. Mas após eu chegar no condomínio, fazer análise de documentações e também fazer alguns ensaios tecnológicos, foi possível eu comprovar a existência de vícios construtivos. Então, o que aconteceu? A construtora, no caso não era nem uma construtora, era uma incorporadora, ela refez
todo o sistema de fachadas do condomínio. Pensa, você, Vinícius, como tem muita expertise, muita vivência aí no segmento condominial, e inclusive, fala assim, você é de Goiânia, lá é a terra do Vinícius, né? O Vinícius da ICRAN. Aqui no Paraná já me falaram de você, olha só. Assim, e você, Muito bom. com toda... E assim, né, esse eu considero que é o melhor feedback pelo trabalho que nós prestamos, né? Falarem Verdade. bem de nós, mesmo não estando, a gente não estando na presença das pessoas, né? E voltando ao assunto, né, você com toda essa expertise, você sabe que para refazer todo o sistema de fachadas de uma torre, vamos falar só de uma torre, é algo muito oneroso. Resumindo, a construtora refez todo o sistema de fachadas e ainda passou uma compensação financeira para o condomínio no valor de R$ 2 milhões. Então, a engenheira Lohane Bueno tem essa expertise, além da engenharia, também no nicho aí de direito, para fazer, enfim, para amarrar todas as pontas de uma forma que a construtora não veja por um lugar que ela pode se esquivar. Isso é algo muito interessante, porque a gente já teve um caso aqui em Goiânia, de um condomínio que teve esse problema, e foi mais ou menos alguma coisa parecida nesse sentido, né? A grande vantagem é que esse condomínio específico, quando fez a entrega, fez um laudo de inspeção, tudo organizadinho, conferiu documento, conferiu projeto, conferiu ARTs, conferiu toda a documentação de incorporação, de construção, conferiu tudo, deixou tudo arquivado. Isso, com 2 anos e meio, começou a desplacar as pastilhas. A manutenção era feita normalmente, mas mesmo assim começou a desplacar as pastilhas e, de pronto, o que a construtora faz? Bom, tá, acionou a construtora, acionou judicialmente ou extrajudicial, enfim. Tá, me mostra lá o seu plano de manutenção. Bom, tá aqui. Fiz, o que você sugeriu fazer em tal data foi feito, você sugeriu não fazer, não foi feito, enfim. Então, isso também é um cuidado que precisa ter dentro dos condomínios, porque isso precisa nascer lá na implantação. Na implantação já precisa começar a funcionar o plano de manutenção, organizar, ter a rotina. Por mais que às vezes o condomínio não faça ali uma inspeção, porque eu já vi casos, é até uma situação que eu queria que você abordasse aqui, porque tem gente que fala assim, não, mas para que nós vamos pagar um laudo de um engenheiro? Custa X mil reais, é um investimento pesado agora, nesse momento do condomínio. Por que nós vamos fazer isso? Porque ele vai vir aqui, ele vai olhar a mesma coisa que a gente. Parede, piso, teto, tal. E a gente sabe que não é. Mas aí um leigo vem e fala, Lohane, qual a necessidade do seu serviço aqui nesse momento? Porque você vai fazer vistoria da área comum. Você vai olhar o prédio, a mesma coisa que eu vou olhar. Você não vai olhar dentro da parede, você não vai quebrar a parede com a Vicano, enfim. O que você fala para essa possível cliente nesse momento? Olha, eu podia ter deixado aqui na mesa os equipamentos que eu uso durante uma vistoria. Exatamente, eu não vou quebrar a parede, porque, enfim, é uma edificação nova, e se eu fizer isso, a gente vai estar ali perdendo a garantia, né? Mas existem equipamentos que podem ser utilizados e que eu utilizo, que são equipamentos tecnológicos, tudo isso com o objetivo de fazer com que eu enxergue o que os meus olhos não enxerguem. Então, existem equipamentos tecnológicos para a gente verificar isso. Vazamentos de água, a gente não consegue ver aí a olho nu se esse vazamento não estiver acontecendo há algum tempo. Mas existe um equipamento tecnológico chamado geofone, onde é possível identificar vazamentos sem ter nenhum tipo de quebra na edificação. Também tem ali o boroscópio, que é possível identificar obstruções nas tubulações hidráulicas e hidrossanitárias sem ter que quebrar nada. E eu também utilizo a câmera termográfica, que é possível identificar umidade ali nas alvenarias ou então nos pisos, tudo isso sem fazer quebra nenhuma. E também utilizo aí o nosso famoso drone ali na inspeção sensorial de fachadas, porque fica
muito menos oneroso, porque a gente não precisa contratar uma equipe de cordeiros, né? E a equipe de cordeiros ela é bem onerosa, porque também tem que ter os cordeiros, eles têm que ter a habilitação ali na NR35, né, que é o serviço de trabalho em altura, tem todo esse risco de vida, e o drone traz para nós ali a mesma precisão que os cordeiros também trariam. Então, de forma muito mais rápida, mais econômica e também sem colocar o risco de vida de ninguém, né? E a importância do serviço de engenharia é entregar para o cliente, além de não é simplesmente um álbum de fotografia, onde o cliente consegue ver a manifestação patológica e eu aponto, mas mostrar para o cliente, mostrar para a incorporadora os vícios que estão ocultos. E isso sim ali, naquele momento em que foi entregue o relatório, já vai conseguir garantir o direito do condômino, o direito ali do condomínio, enfim, do sistema construtivo ser refeito, ou então que o condomínio receba uma compensação financeira para estar refazendo aquele sistema construtivo. E aí tem um detalhe importante, né? Tem toda essa grandeza desse trabalho, né? De que entra de engenharia, de trazer segurança, de acompanhar, de comprovar, principalmente, o que foi construído e o que foi projetado e o que foi construído, porque há essa conferência também, né, de projetos, né, analisa toda essa questão de projetos, analisa RTs, enfim, por mais que a construtora esteja com tudo organizado e te entrega tudo, na vistoria da área comum, aquela simples, sem o engenheiro, ninguém vai levar o projeto, ninguém vai ficar olhando, não vai fazer medição, não vai acompanhar. Mas, por mais que existe toda essa importância, aí é onde vem o resultado final, né? Contratou-se o engenheiro, fez toda a inspeção, teve ali o prazo de acompanhamento, vistoria, e fez-se aquele laudo, né? O laudo fotográfico, com algumas análises, acusando algumas coisas que estão divergentes, alguma coisa. E aí todo esse livro ele é montado e entregue, né? Quando o condomínio, o síndico recebe esse livro, qual o maior benefício que ele tem com esse book em mãos? Oh, perfeito. O maior benefício dele é assim, que, enfim, a construtora já está ciente de todos os vícios construtivos que foram entregues na edificação. E o benefício que se passar ali, depois dos 3 meses, né, que a construtora vai dizer, olha, isso começou a acontecer em virtude do uso. Não começou a acontecer em virtude do uso. Já estava acontecendo antes mesmo da edificação ser habitada. Então, você já tem um nexo de prova causal. Você já tem provas a seu favor. Então, veja só, olha a importância disso, porque quando você tem esse livro, que uma coisa é você fazer a vistoria, assinar uma folha para a consultora, apontar que tem uma luz queimada, que tem uma lasquinha na parede, um piso está quebrado, isso é uma situação, e receber todo um book com todo explicatório, né, bem explicadinho de tudo que está lá, tudo que aconteceu, é totalmente diferente. Por mais que esteja tudo ok, ou que tenha algum problema, futuramente, quando voltar naquele laudo que você disse, né, de 5 anos, normalmente os condomínios vêm fazendo, os 2 laudos podem ser confrontados, né? Com certeza. Ele pode ter um laudo, ele vai ter o laudo de inspeção inicial da entrega da área comum, apontando possíveis falhas, e pode até justificar, fala, isso aqui existe desde a entrega, isso existe desde o começo. E um ponto importantíssimo a ser falado sobre isso é o seguinte: a responsabilidade civil ela é do síndico. Se recebe a área comum com papelzinho bonitinho e depois dá um problema, síndico, vem cá, por que isso aconteceu? Você é o responsável de tudo isso. Então, começa a criar uma situação onde o síndico começa a ser responsável, ele é o responsável até por aquele fato. Então, precisa tomar muito cuidado, precisa ficar atento com relação a isso, porque o período de implantação do condomínio ele é muito delicado. Nós falamos de laudo de vistoria, laudo de 5 anos, mas durante essa vistoria, qual o diferencial
que essa equipe de engenharia tem com os equipamentos? Vocês avaliam elevadores, bombas, sistema de incêndio ou não? Se tiver de acordo com o projeto, está lá, é isso. Qual que é a diferença disso, a vantagem? Olha só, perfeita pergunta, Vinícius. A L8 Engenharia, que é a minha empresa, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou engenheira civil e o engenheiro civil ele não tem autonomia para analisar sistemas elétricos, porque assim eu tenho conhecimento técnico, mas eu não posso emitir uma assinatura de responsabilidade técnica. Então, por isso que eu tenho a equipe multidisciplinar. E sim, no momento em que nós fazemos as inspeções de recebimento de áreas comuns, ou então inspeção de recebimento de imóvel em garantia, a equipe multidisciplinar vai para dentro do condomínio e faz a inspeção de todos os sistemas construtivos, desde o SPDA até as casas de máquina ali, né, dos elevadores. E sim, todos são inspecionados. Agora eu quero... a importância... Pode falar. E a importância dessa inspeção é constatar ali a existência de vícios construtivos, porque, enfim, o projeto vai nos apresentar, né, o que foi projetado. E aí, se eu fizer somente a simples conferência do projeto e tiver tudo dentro da normativa, ok. Mas não significa que a existência de um projeto o sistema construtivo foi construído exatamente como o projeto está ali discriminado. E assim, uma das minhas últimas inspeções de recebimento de imóvel, e também tem uma questão, não sei se você se depara com isso, Vinícius. Falei assim, não, o prédio ele é novinho, foi construído agora, então não vai ter nada errado, não vai ter nada estragado. Mas não é bem assim. As inspeções de imóvel em garantia, elas são muito mais minuciosas e eu sempre encontro muito mais problemas nas áreas comuns, no imóvel que está sendo entregue, do que num imóvel que já existe. O meu último parecer técnico de recebimento de áreas comuns ficou um total de 927 páginas. Nossa. Aham. E isso é muito importante, porque você falou uma coisa que é real. Ah, mas o prédio é novo, acabou de ser construído, não vai ter nenhum problema, tá tudo ok. Gente, ele foi construído por pessoas. Ali dentro, alguém num dia estava contrariado com o chefe, com alguém, meteu sei lá, alguma... Aí a gente vê cada coisa. Coloca lá um cimento numa tubulação hidráulica que na hora que for utilizar começa a dar vazamento, rompe cano e vai virando uma situação muito caótica. Então, não é porque o condomínio é novo que ele não vai dar problema, né? Ou porque ele é velho e o velho vai dar muito problema. Na verdade, é uma situação, como que eu falo? Que precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado, precisa ver o que aconteceu, como que foi essa construção, como que foi esse período, como que foi o trabalho dessa equipe dentro desse condomínio. Então, é algo muito delicado. É super delicado mesmo, realmente é muito delicado e, enfim, não é e o recebimento de áreas comuns de condomínio, e assim, Vini, você já disse isso no início, né? Ele não simplesmente se refere a observar os sistemas construtivos e inspecioná-los, mas tem toda a questão da documentação que a incorporadora, por normativa, né, que é a 14037 e a 5671, obriga que a incorporadora entregue vários documentos. E assim, não é simplesmente o habite ou o auto de construção, são vários documentos. E com certeza, quem não é do segmento de engenharia condominial não vai ter a expertise de fazer a análise de toda essa documentação. E quero deixar claro o seguinte, que precisa sim ter essa equipe de engenharia para acompanhar e monitorar. Não só, eu sou da opinião que tem que ter não só na hora da implantação do condomínio, mas tem que ter também um plano de manutenção com essa equipe de engenharia,
tem que ter um plano de conferência das obras das unidades com essa equipe de engenharia, tem que ter um plano para já pensar e projetar 2 anos ou próximo de 5, já vir fazer um laudo de inspeção, já acompanhar, ver como é que estão as coisas, porque cada situação que acontece dentro de condomínio, porque a pessoa recebe as chaves, entra para dentro da unidade, começa a fazer as suas obras. Ele apresenta um projeto com a RT, se pega e guarda. Mas quem acompanhou aquilo? Quem monitorou? Quem vistoriou? Quem conferiu se realmente está certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque essa responsabilidade é muito grande. E aí eu te pergunto, faz sentido isso que eu estou falando? Tem alguma coisa que precisa ser complementada em tudo isso que foi falado? Porque a gente precisa conscientizar as pessoas. Alguém fez um comentário aqui que realmente precisa conscientizar os moradores com relação a isso. E é muito importante isso. Não só os moradores, mas os moradores, as construtoras, os síndicos, as equipes como um todo que atuam dentro do condomínio, porque isso é algo muito grave. Isso pode vir a dar problema. Com certeza. E a conscientização, ela é importante e cabe a nós, desse segmento, conscientizar as pessoas que não é do meio. E como você disse, né, o síndico, ele tem a responsabilidade civil e quando acontece qualquer tipo aí de colapso parcial da estrutura, o síndico, ele não responde somente de forma civil, mas ele também responde de forma criminal e todo o seu patrimônio financeiro, ele é posto aí em xeque no momento que acontece esse tipo de problema na edificação. Então, é por isso que a equipe de engenharia é muito importante estar dentro dos condomínios, porque o engenheiro, ele vai ser o braço direito do síndico, né? Vai ser o braço direito aí das administradoras de condomínio, onde ele vai resguardar a segurança da edificação, a segurança e saúde, né, da edificação e a segurança das pessoas que moram naquela edificação e também a segurança das pessoas que trabalham na edificação. E algo que quase sempre é negligenciado é a questão ali da acessibilidade. Né? Quase sempre aí, os condomínios que são entregues, os sistemas construtivos para garantir a acessibilidade das pessoas, ele tem sido ainda negligenciado ou entregue de forma normativa errada, né? Não está atendendo às instruções normativas. Então, por isso que a engenharia condominial, o engenheiro condominial é muito necessário, enfim, para ser o braço direito do síndico e do gestor do condomínio. E a questão das manutenções que você disse, Vinícius, é super importante, sim. Né, que aí a sua equipe de engenharia vai estar orientando, olha, síndico, já está chegando ali o período de fazer a manutenção nos sistemas de esquadria, está chegando o período de fazer a manutenção nos sistemas de rejunte, e a manutenção nos sistemas de rejunte é algo que quase sempre passa despercebido, né? Que é algo simples que a gente não observa, mas que é necessário fazer a cada 1 ano essa manutenção. E você também falou sobre as obras nas unidades autônomas, né? A equipe de engenharia, eu sou responsável por um edifício aí em Goiânia, quando tem obras dentro dos apartamentos. Enfim, após eu entrar nesse condomínio, foi aí que eu orientei o síndico como é o passo a passo, como deve ser feito. Então, além do condomínio receber a ART, também é necessário receber os projetos, e aí depois que o condomínio recebe, ele passa para mim, eu faço a análise dessa documentação, eu vou no apartamento, para fazer a análise, faço um laudo preliminar antes de começar a obra, e aí depois que termina a obra, porque, enfim, na anotação de responsabilidade técnica, está escrito ali, essa obra vai começar dia 20 de agosto e termina dia 19 de setembro. Quando é o dia 19 de setembro, eu estou dentro do apartamento para fazer a verificação se tudo o que foi constado ali no projeto foi feito ou se foi feito algo a mais. E aí depois eu elaboro um segundo parecer técnico falando, enfim, se
a obra está dentro da conformidade ou não. Então, tudo isso resguarda o síndico. Não foi o síndico que autorizou, foi a engenheira Lohânia Bueno que autorizou. E se futuramente vier a dar um problema, não vai ser o síndico que vai responder, né, de forma civil e nem criminal, mas vai ser a engenheira. E com certeza, eu analisando, não vai ter nenhum tipo de problema, porque eu não assino nada que eu não esteja acompanhando e também não assino nada que vai acontecer sinistro aí na edificação. Até porque a engenharia é um braço que tem que estar dentro do condomínio para trazer segurança para o síndico. Seja a parte contábil, gestão, jurídica, a engenharia ela é um braço que precisa trazer, precisa blindar o condomínio, trazer segurança para o síndico e para todo mundo. Então, isso, tudo que foi falado, é extremamente importante para trazer segurança para quem está na gestão e principalmente para as pessoas que investiram naquele imóvel. Porque senão depois começa a ter problema, aí você, depois que uma obra causa problema, você contratar uma engenharia para resolver um problema que já se agravou é muito mais caro do que você ter uma engenharia cuidando para que aquilo não aconteça. O grande problema é que as pessoas não veem desse jeito, né? O brasileiro tem uma cultura que parece que ele não gosta de prevenir. Ele só quer ir lá e dar o remédio, ele não quer fazer um plano de prevenção para que não aconteça o problema. E na hora que o problema acontece, fala, bom, agora vamos buscar a solução. Então, é realmente um grande problema que a gente tem, né, dentro da gestão condominial, dentro da vida condominial e muitas outras coisas, né, com relação a isso. Eu acho que esse é o grande desafio. É ensinar, conscientizar e fazer as pessoas entender que o processo pós é muito mais interessante, importante e mais barato, o pré, na verdade, do que o pós. Exatamente. O processo pré ele é mais barato, ele é mais fácil. E o pós é muito mais caro. Já rachou a parede, já trincou a coluna. Refazer tudo aquilo é extremamente caro, é bem mais complicado também. Então, isso é muito delicado. Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso horário final. Lohânia, eu quero te agradecer aí por ter aceito, por poder compartilhar um pouco aqui do seu conhecimento, entregar informações para todos que estão assistindo aqui ao vivo, que vão assistir depois, gravado. Te passo a palavra para os seus agradecimentos. Alguma informação que precisou ser falada, que não foi falada, pode também ficar à vontade em compartilhar. E eu quero te agradecer. Vinícius, eu também quero lhe agradecer pelo convite, muita gratidão, enfim, já tinha um tempo aí que eu não fazia lives e foi uma honra aí estar recomeçando contigo e muito obrigada pela oportunidade, enfim, de estar falando com você, essa lenda viva aí do segmento condominial de Goiânia, e quando eu estiver em Goiânia, gostaria muito de ter a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente e, enfim, começar a atender também os seus condomínios. Ótimo. Eu te agradeço muito, obrigado aí pela participação, agradeço a todos que acompanharam. E daqui a pouco essa live sobe no YouTube, vai estar no Instagram, YouTube e também no Spotify. Obrigado, valeu. Um abraço a todos. Gratidão, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.